Pastor Eduardo Almeida, vem comigo na palavra, a terceira parte aqui do vídeo. Bíblia em 100 dias, o 9º dia de 100. Amém? Ai de vós, assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. Se dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com ele para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. Serpente, raça de víboras, como escaparei da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e uns deles matareis e crucificareis, e outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade, eu vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejai os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos, debaixo das asas, e tu não quisestes? Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito é o que vem em nome do Senhor. Mateus 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Uma tríplice pergunta. Uma pergunta tripartida. E Jesus respondendo disse-lhe, acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, enganarão a muitos. E ouvireis de guerra, de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trar-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê que entenda. Então os que estiverem na Judéia não fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora nem tampouco haverá jamais. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo. 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos
serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe dei crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais, olha só, e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vós disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará luz, e as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, como poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos, com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor, né? A volta iminente de Jesus, a qualquer momento, pode ser hoje. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo consigo, o meu Senhor tarde virá e começar a espancar os seus conservos e comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus capítulo 25. Estamos acabando para a glória de Deus. Nos dá graça, Senhor, nos ajuda. Mateus 25. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. E as loucas tomaram as suas lâmpadas e não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam.
Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte, a nós e a vós, ide antes aos que vende e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, abra-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o seu senhor daquele servo e ajustou conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui com ele, ganhei outros 2 talentos. E disse-lhe o Senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia que és homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajunta onde não espalhastes. E atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tem o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabe que ceifo onde não semeia e ajunto onde não espalhei? Devia então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Tirar-lhe, pois, o talento que tem, lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto, olha só, no Hades, e ranger de dentes. Lugar de tormento, né? Que é uma outra história, escatologia, abre parênteses, estado intermediário, né? Para onde vão as almas dos justos e do ímpio, fecha parênteses. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta os bodes às ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vesti-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando tivemos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? Respondendo o rei, lhe dirás: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes pequeninos, irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Ó, fogo eterno.
preparado para o diabo e os seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me visitastes, estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então ele também lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo, em verdade eu vos digo que quando um destes pequeninos o não fizestes a mim, irão estes para o tormento eterno. Tormento eterno. Mas os justos para a vida eterna. Mateus 26, último capítulo, da leitura do 9º dia de 100, para a glória de Deus. E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos, bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois os príncipes, os sacerdotes, e os escribas, e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chama Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Agora o jantar em Betânia. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça. E quando ele estava sentado à mesa, e os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo, por que esse desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-lhe o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhe, por que afliges esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tende convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez para a memória sua. Glória a Deus. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse, que me quereis dar? Eu vou-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para entregar. Olha, 30 moedas de prata. Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. A última Páscoa é a Santa Ceia. Glória a Deus. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo, onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse, ide à cidade a um certo homem e disse-lhe, o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E quando eles comiam, disse, em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe, porventura, sou eu, Senhor? E ele respondendo disse, o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse, porventura sou eu, Rabi? E ele disse, tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu, e deu aos seus discípulos e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, e
dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse-lhe: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. E disse Jesus: em verdade digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os seus 2 filhos, e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou adormecidos. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo a segunda vez orou, dizendo: meu Pai, se é este cálice, não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a sua vontade. E voltando achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando de novo foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse: dorme agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, portanto, eis que é chegado o que me trai. Jesus é preso. Estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espada e porretes, vinda da parte dos príncipes do sacerdote e dos anciões do povo. E o traidor tinha-lhe dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou. E Jesus, porém, lhe disse: amigo, o que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Jesus chamou de amigo ainda, Judas. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não podia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: saístes como para um salteador, com espadas e porretes, para me prender? Todos os dias me assentavam junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes? Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. E os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciões estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe. Perigo de seguir de longe, né? Abre parênteses, fecha parênteses. Até ao pátio do sumo sacerdote. Entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim.
Ora, os príncipes, os sacerdotes, os anciões e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. E não achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Mas por fim, chegaram duas e disseram: Este disse: Eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse: Não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. E, insistindo, o sumo sacerdote disse: Conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E disse-lhe Jesus: Tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre a nuvem do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunha? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo disseram: É réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros os esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estava com Jesus o Galileu. Mas ele negou dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: Não conheço tal homem. E logo depois aproximou-se os que ali estavam e disseram a Pedro: Verdadeiramente tu és deles, pois a tua fala te denuncia, né? Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E saindo dali, chorou amargamente. Graças a Deus, finalizamos a leitura do 9º dia de 100. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, eu te agradeço por esta leitura, por este momento, por esta leitura finalizada com a tua ajuda. Obrigado, Senhor. Nos ajuda, meu Pai, a finalizar, a concluir este propósito, Bíblia em 100 dias. Eu te agradeço por esse dia, meu Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Amém. 9º dia de 100 concluído. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.